Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós hoje iremos iniciar o capítulo 37, intitulado Aos Espiritistas. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, temos a alegria de mais uma vez termos essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a obra espírita. Lições essas que nos convida, Senhor, a pensar melhor, a falar melhor, a caminhar melhor na vida. Lições essas que nos convidam ao amor e à liberdade de consciência. E percebemos que só temos liberdade de consciência quando exercitamos e nos esforçamos para seguir os teus passos. Que a tua presença se faça, Senhor, nesse ambiente. Que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar e nos conduzir em mais um estudo e em mais um trabalho. Muito obrigada, amor amado. Que a tua paz possa nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, capítulo 37, mensagem intitulada Aos Espiritistas, né? Então, já iniciando muito bem, como um excelente escritor, usando os termos da ciência, né? Então, para aqueles que estudam a doutrina espírita, serão chamados espírita ou espiritistas, né? Mas jamais kardecista, tá? Esse termo não existe. E se nós estamos estudando a ciência espírita, precisamos entender os termos da ciência espírita, tá? Então, nós somos chamados de espiritistas, tá bom? Então, mensagem para cada um de nós. A importância da vulgarização do espiritismo evangélico, vulgarização é poder da popularização, né? De tornar isso algo claro, algo conhecido da massa, né? A importância da vulgarização do espiritismo evangélico destaca-se, sobremodo, em todos os campos da atividade comum. Todos os campos necessitam do conhecimento da doutrina, porque facilita tanto a convivência e a compreender melhor o meio que estamos e a sociedade que estamos. Não obstante o avanço científico dos tempos modernos, os cemitérios diariamente recebem vastíssimas contribuições. Apesar do avanço na medicina, do avanço na ciência, em todos os pontos, o cemitério deixou de ter algum movimento? Ou seja, as pessoas continuam morrendo. Como diz aqui, não obstante o avanço científico dos tempos modernos, então hoje a gente consegue prolongar um pouco mais a vida física, né? A gente pode ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, por mais que a gente prolongue, por mais que nós tenhamos qualidade de vida, obviamente que chega uma hora que não tem como, a gente precisa e vamos ter que voltar à vida espiritual. Ou seja, por isso é que ele fala, de uma forma bem poética, não obstante o avanço científico dos tempos modernos, os cemitérios diariamente recebem vastíssimas contribuições e na retaguarda dos sepulcros enfileiram-se os lares vazios
e os berços abandonados, porque desencarna pai, desencarna mãe e desencarna filhos, né? Por isso que ele usou o termo berços abandonados. Então, atrás como ele diz, na retaguarda dos sepulcros, enfileiram-se os lares vazios e os berços abandonados. Então, apesar de todo o avanço da ciência, continua desencarnando pessoas, tanto pessoas com mais idade, como pessoas, espíritos que estão ali começando o seu processo da reencarnação. Não somente a guerra devasta os jardins familiares, tá? O gládio, a gente vai pesquisar a palavra gládio, né? É uma espada curta, uma espada pequena, né? O gládio da morte, a espada da morte, visita os agrupamentos humanos. Então, não somente a guerra devasta os jardins familiares, né? Morreu muita gente por conta da guerra, mas mesmo sem guerra também morre pessoas, né? Atinge famílias. O gládio da morte visita os agrupamentos humanos. Há muitos milênios a morte está aí visitando. Desde a tribo dominadora, que se sentia senhora da montanha, ele está voltando lá atrás, nos primórdios da gente. E do rio mais próximo de Suataba, porque se nós formos voltar um pouquinho na história, lá na pré-história, e aquele princípio, início, os povos eram nômades e normalmente eles buscavam o quê? Um local, por exemplo. O que mais que a gente precisa dentro de uma casa? Água. Não é verdade? Sem água todo mundo perece. Então, aqueles povos que eram nômades, eles buscavam lugares que tinha água. E ali, em torno daquela água, daquele riacho, daquele lago, daquela água doce, eles ali organizavam a sua tribo, né? Para ficar ali, plantar e por ali ficar. Então, ele diz, a tuberculose, por exemplo, devora milhares de existências por ano. Então, a guerra não devasta, não leva milhares de pessoas, mas tem enfermidades que também. Então, hoje a tuberculose, esse aqui lembra que é um livro mais antigo, então nessa época não tinha ainda o tratamento adequado para o bacilo. Mas a gente sabe que a tuberculose, inclusive a minha avó paterna, ela desencarnou com tuberculose. Então, isso não faz muito tempo, né? Que não tinha tratamento. Hoje tem, uma vez descoberto, você consegue. Mas a tuberculose levou muitas e muitas e muitas pessoas. Devora milhares de existências por ano. Nós conhecemos o período do HIV, que não tinha tratamento, e devastou, levou muita gente também. Parece assim uma guerra, né, que vai conduzindo. Tivemos agora uma pandemia, coronavírus, também parecia uma guerra, né? Levou muitas pessoas também. A lepra e o câncer consomem vidas sem conta. Então, a lepra hoje, uma vez o tratamento feito adequadamente, no início, a gente consegue, né, tratar bastante, você nem fica naquelas condições de sequelados, né, com aquela... Hoje em dia, tanto é que não chega nem nesse nível, se for detectado a tempo, entrar com tratamento. E aí eu decidi até pesquisar tratamento da lepra, de quem foi que descobriu? Olha que interessante, foi uma jovem de 24 anos, você acredita? Embora tenha morrido jovem, aos 24 anos, Alice Ball deixou uma marca profunda no mundo científico. A química, ela era química, né? Afro-americana, desenvolveu o primeiro e único tratamento eficaz para milhares de pessoas que, em 1915, sofriam da hanseníase. Olha lá, veio só para isso e com 24 anos desencarnou e retornou à pátria. Afro-americana ela, tá? É uma jovem, Alice Ball. A lepra e o câncer até hoje, ele também continua consumindo muitas e muitas vidas. A lepra e o câncer consomem vidas sem conta. E a velha ceifeira, né? Ceifeira aí na condição de uma foice, né? Uma foice, lembra da foicezinha que a gente vê o desenho da morte, né? E a velha foice de corpos, né?
Morte de corpos, exigente e renovadora das formas, exigente e renovadora das formas. Porque o que acontece? Quando eu, espírito, saio desse corpo, que esse corpo vai perecer, esse corpo físico ele vai se decompor e dessa decomposição ele vai dar novas formas, novas vidas. Vidas os micro-organismos. Por isso é que ele usa aqui, olha. E a velha ceifeira de corpos, exigente e renovadora das formas. Porque isso aqui vai se decompor e vai gerar novas vidas e novas formas. Detendo o maravilhoso poder de ubiquidade. Então, vamos lá. Ubiquidade existe em todos os lugares, né? É uma onipresença. Não é, a ubiquidade aqui não é a que Kardec utilizou em O Livro dos Médiuns. É na condição de existe em todos os lugares. Então, ele diz, detendo o maravilhoso poder de existir em todos os lugares, porque a morte ela está só para um lugar? Está só para o norte, só para o nordeste, só para o sul, só para a América do Norte? Comparece nas cidades populosas e nos vilarejos anônimos e tanto espia, né, tanto observa os bairros de luxo como os subúrbios infelizes, de onde a higiene se evadiu, em virtude das reiteradas invasões da miséria, né? Então, a morte, ela visita um lugar específico? Não. Todos os lugares, do rico ao pobre. Refere-se o médico à necessidade... Aí aqui ele vai fazer várias observações do dia a dia, o que cada profissional exige para que tudo possa ficar melhor. Então, refere-se o médico à necessidade do soro e da vitamina, que restauram as células cansadas. Esse é o médico. O sociólogo recomenda medidas que atendam à coletividade. O economista pede o aproveitamento do solo e determina a consulta aos mercados internos e externos. O político reclama garantias à organização partidárias. O banqueiro examina o câmbio atenciosamente. O geógrafo preocupa-se pela exatidão da estatística. O jurista bate-se pela aplicação das normas legais. O comerciante pede caminhos novos e empenha-se pela concorrência livre na oferta e na procura. O industrial requisita máquinas. Todavia, se os homens usam diariamente o cérebro e o coração, as mãos e os pés, no campo da atividade prática, a morte, igualmente, arrebata-os todos os dias, no quadro das convenções respeitáveis. Porém, não há notícia dos que se consagram aos interesses da criatura nesse particular. Então, todos também vão, mas diz, no quadro das convenções respeitáveis, porém, não há notícia dos que se consagram aos interesses da criatura nesse particular. Em qual particular? Sobre a morte. Ninguém fala no assunto. Nós nos preocupamos com tudo. Ele saiu falando aqui, olha, o médico se preocupa com o soro, se preocupa com a vitamina, o sociólogo recomenda medidas que atendam à coletividade, mas me diz, quem é que está falando de espiritualidade? Quem é que está falando assim? Você já se preparou para a desencarnação? Porque pode acontecer a qualquer hora. Hoje eu estou aqui. Quem me garante que a próxima segunda eu estarei aqui? Tudo na vida da gente muda de uma hora para outra. Não é necessário eu estar enfermo. A qualquer momento tudo pode acontecer. Olha, anteontem meu vizinho desencarnou, infartou. Estava bonzinho andando e dando bom dia e boa tarde. Com seus 60 anos. Então, e não se fala nisso. Então, o geógrafo se fala, o político se fala, o economista se fala, o banqueiro fala. E quem que fala de espiritualidade?
Os especialistas em assuntos da espiritualidade, a rigor, seriam os sacerdotes. Essa seria a função. Mas os sacerdotes, incorporados às grandes plataformas ritualísticas e econômicas, né? Por exemplo, nós espíritas somos voluntários, nós não temos salário. Nós somos voluntários do trabalho. E não temos que nos estarmos preocupados, estar preocupado realmente com, como ele coloca aqui, com ritos. Porque às vezes, foi o que aconteceu com os fariseus, eles se preocupavam muito mais com o ritual do que verdadeiramente com a essência. Plataformas ritualísticas e econômicas enviam alguns amigos para o céu da ociosidade e mandam 99% dos defuntos para o inferno dos padecimentos sem fim. Então, muitos sacerdotes que recebiam excelentes contribuições na igreja, né, tornava-se amigo daquele contribuinte, ia lá, fazia a extremunção, e ali na extremunção garantia que ele teria o céu da ociosidade. E a quem ele não conhecia, como ele diz, 99%, o inferno dos padecimentos sem fim. E o sacerdote estaria ali para falar justamente da vida espiritual, de nós nos prepararmos para a vida espiritual. Semelhante disparate, contudo, não resolve o problema da dor. Os hospitais continuam cheios de enfermos de diagnóstico difícil, e ele colocou enfermos de diagnóstico difícil, entre aspas, porque eu acho que o povo que está muito mais enfermo nem sempre é os que estão dentro dos hospitais. É esses que estão no trânsito, nas empresas, dentro de casa. Quantas mazelas acontecem dentro das casas sem ninguém saber? Quantas agressões são feitas? Quantos abusos feitos pelos próprios familiares com crianças? Por isso que ele colocou esse enfermo de diagnóstico difícil, entre aspas. Portadores de nervos relaxados pelo sofrimento. Os templos prosseguem repletos de olhares ansiosos que interrogam com desespero, e ultrapassa a lotação dos manicômios em vista do acréscimo de doentes mentais que perderam o último raio de esperança. Então, diz bem assim, são aqueles que buscam a religião com os olhos suplicando: me explica para onde o meu grande amor foi, para onde o meu filho foi, para onde eu vou com a enfermidade que eu estou, que o médico disse que eu tenho pouco tempo de vida, né? Esse olho suplicando, como ele bem diz, e o desespero, né? Ansiosos, e o desespero está enchendo como ele bem coloca aqui, os manicômios. E hoje, gente, está muito mais cheio. Não temos mais os manicômios físicos, né? Acabaram. Mas hoje a humanidade nunca esteve tão adoecida da mente quanto agora. Essa sim está sendo uma epidemia silenciosa em que ninguém quer falar no assunto. Há até quem acha normal tomar medicações, tarja preta, para dormir, né? Isso virou algo assim como se fosse tomar uma vitamina C. Todos os dias, mães aflitas e noivas angustiadas procuram os cientistas, indagando sobre os que partiram a caminho do mistério. Não é interessante, né? Mães buscam os cientistas: o que você acha? Para onde foi? O que aconteceu, né? E as noivas, né? Contudo, respondem os cientistas invariavelmente com um clássico: nada além. Ou seja, materialista não tem absolutamente nada. Consultados em referência ao assunto, os filósofos dizem, abre aspas, quem sabe?
Só interrogação? Fecha aspas. E os sacerdotes chamados a contas informam que, abre aspas, ninguém voltou. Fecha aspas. É natural que o desalento asfixie as almas. Os expositores da ciência não se recordam da lei de renovação incessante e não atentam sequer para a humilde lagarta que se converte em borboleta. Lembra que eles são da ciência. Os estudiosos da filosofia estimam a dança macabra das hipóteses, acima do passo firme no conhecimento positivo, alimentando velhas tricas, fofocas, né? Desde os antecessores de Sócrates, e muitas vezes, após devorarem todos os livros e terminarem todas as observações possíveis, acabam duvidando se eles próprios existem. Os padres mecanizam as obrigações do culto externo e são estranhos a qualquer investigação transcendente, olvidando, esquecendo que Jesus regressou do túmulo para esclarecer os discípulos e confortá-los. Eu digo, gente, como é que nós podemos negar a continuidade da vida, a comunicabilidade dos Espíritos, se o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso várias vezes após a crucificação? Quantas vezes Jesus apareceu aos seus discípulos? E eu não estou falando aqui aos discípulos, eu não estou falando dos 12. Eu estou falando de todos aqueles que eram seguidores de Jesus. Lembra dos 500 da Galileia? Ali ele apareceu em espírito. Ele não estava mais encarnado. E se eles, que são os técnicos do serviço religioso, esquecem a ressurreição do Mestre, que apreço poderiam dar à volta de pobres diabos, como nós outros, que tornamos da noite da morte, tentando acordar os amigos que não se acautelam, que não se previnem ante a grande viagem do além? Humberto de Campos é um jeito cômico de falar a verdade, Se esqueceram de Jesus, vão dar que valor a nós? Humberto de Campos, porque lembra que Humberto de Campos, quando ele começou a psicografar, ele era contemporâneo. Acho que foi 3 ou 4 anos depois da desencarnação dele, ele começou a psicografar. E ele era um escritor muito conhecido no Brasil. Imagina o que era chique psicografar a mensagem e assinar Humberto de Campos. Por isso, aquela confusão dos familiares, tentando receber direitos autorais por conta da venda dos livros. E, a partir daí, ele passou a assinar Irmão X. Esse aqui, por sinal, Lázaro Redivivo, já assina Irmão X. A indiferença, no entanto, jamais solucionou problemas do destino e do ser. A indiferença, E a incompreensão do transe final continua torturando corações sensíveis. Dizia Conan Doyle, depois de 30 anos, reconhecer que o assunto com que tanto brincara não se resumia apenas ao estudo de uma força misteriosa, mas que envolvia o desabar de muralhas entre 2 mundos, constituindo a mensagem direta do além para o gênero humano na época de sua mais viva aflição. O senhor Conan, ele nasceu em 1859 e desencarnou em 1930, Escritor, médico escocês. A Carlinha vai ler a nota de rodapé e nossa irmã Mita vai fazer um comentário. Arthur Conan Doyle, de 1859 a 1930, romancista inglês, criador do detetive Sherlock Holmes, herói dos seus romances policiais. Os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial provocaram-lhe reações que o levaram a abraçar o espiritismo. Só que na biografia dele fala o seguinte, que o Conan Doyle, ele era materialista e depois ele ficou agnóstico,
E em 1887, não foi bem na Primeira Guerra, ele entrou em contato com o espiritismo. Não, o espiritualismo, ele era mais espiritualista. E em 1926, ele escreve o livro que é A História do Espiritualismo e a Nova Revelação. Esses dois livros, A História do Espiritualismo e a Nova Revelação, eles foram editados e são impressos e vendidos pela FEB. Mas ele não era necessariamente espírita. Ele conheceu, entrou em contato com as obras de Allan Kardec, mas ele conta a história do espiritualismo. Porque o que acontece? A FEB traz a nota de rodapé, ele como espírita, né? E a Mi está fazendo a pesquisa, acha ele como espiritualista. Então, nós sabemos que, e é exatamente esse parágrafo que o senhor Humberto de Campos irá comentar aqui, exatamente aqui, ó. Entretanto, os homens de coragem moral, idêntica à do grande escritor inglês, são ainda raros. Então, quantos cientistas, na época do professor Denisard, testificaram a materialização, testificaram a comunicação dos mortos, mas não assumiram cientificamente? Porque não tiveram coragem moral? Nós aqui, simples mortais, quantas vezes nos indagam qual a sua religião e a gente não diz que é espírita? Imagina um cientista afirmar que a vida espiritual existe e que os espíritos, ou seja, os fantasmas, podem se comunicar. Então, por isso é que ele cita o Sr. Conan, né, no respeito dele ter assumido, que ele fala assim, ó, muito difícil não encontrar alguém que não possua experiência individual na esfera da imortalidade da alma. Se nós reunirmos aqui 30 pessoas, conta, em algum momento da tua vida tu não teve nenhum contato espiritual, nada. Uma história, uma avó, um tio, um irmão, alguma coisa que mexeu, um vulto que você viu rapidinho? Quem de nós não temos uma história dessa para contar? Então, todavia, quase todos os chamados a testemunho cedem ao demônio do medo. Demônio do medo. Não querem perder os louros e considerações do dia que passa. Entendeu? Não quero me meter nisso, não prefiro não. E foi o que o Sr. Conan não fez. Passou a falar de espiritualidade. É por isso que o esforço dos espiritistas sinceros é profundamente respeitável e sagrado. Felizmente, para eles, não possuem altares exteriores nem garantias materiais, vencendo dificuldades e tropeços, sobranceiros, superiores à ironia do materialismo cômodo de nossa época, seguem desassombrados, como servidores esparsos, de uma vanguarda heróica, que a vulgaridade, a classe, o povo, não vê e nem compreende. Chegam de todas as regiões, surgem de todos os campos sociais, atuam nas línguas mais diversas e levantam, devagarinho, o monumento da vida eterna, vencendo o derradeiro inimigo da humanidade. Qual é o verdadeiro inimigo da humanidade? O materialismo. Sacerdotes da realização positiva, adoradores ativos do Mestre presente, não do Mestre crucificado, o futuro dirá de vosso serviço generoso, que hoje se desenvolve na obscuridade e no silêncio. Há um comandante invisível que vos orienta na longa estrada a percorrer. É aquele que voltou triunfante da morte, há quase 2000 anos, diante do mundo assombrado em Jerusalém. Afirma um provérbio turco que existem 3 coisas de que os homens não conseguem escapar. Gente, eu achei isso aqui um espetáculo. O olhar de Deus,
o grito da consciência e o golpe da morte. Que provérbio turco espetacular. Se os vossos sacrifícios não bastarem, se a tempestade das paixões sufocar temporariamente a semeadura sublime de vosso esforço, conservai o otimismo e a esperança, porque esses 3 poderes ocultos falarão por vós onde passardes, né? Ou seja, que possamos continuar o trabalho da divulgação da vida que continua no mundo espiritual. Foi bom, gente? Alguma colocação mais? E assim nós conseguimos finalizar mais um capítulo, o capítulo 37. Se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, iremos entrar no item 38, questão de provas. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Aqueles que estudam a doutrina espírita serão chamados espírita ou espiritistas, né? Mas jamais kardecista, tá? Esse termo não existe. E se nós estamos estudando a ciência espírita, precisamos entender os termos da ciência espírita, tá? Então, nós somos chamados de espiritistas, tá bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim, minhas amigas, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para estudarmos essa doutrina bendita. Graça te damos, que assim seja.